Olá, meu nome é Camila Silveira, eu sou consultora de marketing digital e eu queria falar que eu estou super feliz de estar participando desse evento do Dia da Agilidade. É um formato super inovador e eu acho que vai contribuir bastante para a comunidade de ágil. Hoje eu vou falar de 7 grandes erros que as empresas cometem na hora de pensar o seu plano de marketing para produtos digitais. E eu vou começar falando sobre o primeiro ponto, que é bem sensível, relacionado à definição de orçamento, né? Muita gente começa a lançar um produto ou, enfim, começa um trabalho de vendas sem ter isso definido. E a importância disso é que, a partir do budget ou do orçamento, você consegue pensar em quais ações caberiam ali dentro e o que pode ser priorizado ou não. Ou seja, quando você não tem um orçamento, você acaba optando por qualquer tipo de ação, ao invés de você ter um pensamento mais estratégico e escolher aquilo que vai te ajudar a atingir o seu objetivo de uma forma mais rápida ou mais eficiente. Aí você me pergunta, tá, Camila, mas e quanto que seria um valor razoável? A gente tem como prática de mercado 5% do faturamento ser gasto no marketing como uma forma de você manter sua atual carteira ou o seu faturamento atual. 10% já seria um valor representativo e muito mais agressivo e mais interessante para aqueles que realmente querem conquistar mais mercado e mais clientes. Uma outra forma de você determinar isso, porque esses valores eles têm como base principalmente empresas grandes, de faturamentos com cifras de 6 dígitos, né? Seria você monitorar a sua concorrência. Então, assim, não é todo mundo que é o seu concorrente, né? Porque por mais que você fale, eu sou uma empresa desenvolvedora, legal, mas quem que é o seu principal cliente? Você acha que o seu foco é mais em multinacionais? Ou o seu foco é mais em projetos de startup? Enfim, a depender de como você trabalha, da região geográfica que você atende, não quer dizer que uma outra desenvolvedora que esteja na mesma rua ou no mesmo quarteirão que o seu, com certeza vai concorrer, porque pode ser que ela atenda um segmento diferente. Então é muito importante você entender quem é essa concorrência e monitorá-la, entender quais os tipos de ações que ela tem feito. Porque a partir disso você já começa a entender, eu consigo ver quais são as ações que eles fazem, consigo projetar o quanto eles devem gastar e eu devo gastar no mínimo mais do que eles. Porque quando você fala em termos de divulgação, o que você precisa é aparecer mais do que o seu concorrente, né? Uma outra questão é priorização. Então, assim, tem gente que tem muito produto, tem muita prioridade, e normalmente isso não funciona, porque no mundo ideal você deveria ter um orçamento que cobrisse tudo que você precisa falar. Só que no mundo real isso não acontece. Então, normalmente seu orçamento ele vai ser limitado e para você trabalhar direito com ele, você precisa entender o seu portfólio de produtos e em quais você gostaria de investir mais dinheiro, investir mais tempo e qual deles deve trazer um retorno mais interessante. Pode ser aquele que tem a melhor margem, pode ser aquele que tem potencial de mercado maior ou um potencial de crescimento do mercado que seja maior. O importante aqui é você só pensar com uma cabeça mais estratégica e conseguir identificar aquilo que para você é realmente prioridade. O segundo erro é não planejar as suas ações. Para quem está querendo uma comunicação eficiente e que atenda aos seus objetivos de negócio, é importante você ter esse momento de reflexão e de planejamento, porque assim você consegue entender e pensar melhor quais as ferramentas, quais as estratégias que eu vou usar para conseguir chegar naquele objetivo de negócio. Pode ser que o seu objetivo seja atingir novos segmentos e novos mercados, ou pode ser que você queira conquistar uma nova região geográfica, ou simplesmente você quer vender outros produtos para os seus atuais clientes.
Então, uma vez que você entende o que você quer vender, para quem você quer vender, aí vem a parte do como, né? O como você vai comunicar isso. E se você tem um plano, realmente fica mais fácil de você executar isso e ter realmente sucesso. Se você simplesmente pensar numa série de ações de última hora, é muito difícil que isso realmente traga um retorno bom. Um segundo ponto é que a gente está num momento em que a gente tem muitos canais, tem uma multiplicidade de opções e fica muito difícil coordenar todas as ações para elas acontecerem no momento apropriado se você não for muito organizado. Então, quem trabalha com comunicação sabe que às vezes aprovações, o próprio processo de idas e vindas faz com que muitos materiais acabem não chegando no prazo desejado. Então, quanto mais você se antecipar e conseguir ser planejado, é mais fácil que as ações sejam feitas no tempo correto. Se você pensa, por exemplo, num planejamento, num lançamento de produto, é muito importante que haja uma soma de ações, porque ali o mercado vai sentir realmente a chegada do produto. Então, você faz o lançamento do site, mais assessoria de imprensa, principais portais vão estar falando sobre isso. Você ativa as pessoas nas redes sociais ou faz algum tipo de mídia, investimento em mídia, você percebe que existe aí um burburinho ou existe aí uma movimentação que vai aparecer em diferentes canais e para as pessoas vai realmente chegar com um impacto diferente. Então é muito importante a gente pensar que o planejamento vai servir como uma forma organizada de você ter as suas ações no momento certo. De praxe, com relação a tempo, a gente fala de 3 a 6 meses de antecedência ser um tempo razoável para você começar a fazer um plano de marketing e depois executá-lo. Se você pensa que são muitas ações, separá-las por períodos pode te ajudar também na hora da execução. Então, planejar com antecedência e ser organizado com certeza vai impactar em muito nos seus resultados de marketing. O terceiro erro é você não deixar a sua proposta de valor clara na comunicação. Muitas vezes você fala sobre benefícios, features, mas o que é realmente importante para o consumidor entender é o porquê ele deve comprar de você e não da concorrência. Então, um exemplo, você pode falar que o Netflix apresenta como principal característica a vantagem de assistir filmes a hora que você quiser e sem ter a necessidade de baixar aquele vírus que acaba acontecendo sempre quando você tem um torrent. Só que quando você para pensar que, por exemplo, no mercado dos Estados Unidos já existem outros players que concorrem com o Netflix com um modelo de negócio muito parecido, eles perceberam que eles precisavam correr atrás e criar um diferencial razoável. E aí eles perceberam que a qualidade das produções era o que pautaria a quantidade de público ou de audiência que eles teriam. Eles perceberam que então eles estavam concorrendo muito mais com a HBO, que já tem uma plataforma hoje que é online, principalmente para quem é assinante de TV a cabo, mas eles têm estudado algumas possibilidades de adquirir assinantes num esquema meio Netflix. E você sabe que produções da HBO têm qualidades e atores e direção de arte, enfim, muito superiores à média do mercado. E foi a partir daí que a Netflix percebeu que sim, ela precisava de algo que a diferenciasse mais ainda. Então, a proposta de valor da Netflix não é simplesmente permitir a você assistir de forma online em streaming os filmes e séries. Além disso, trazer séries de qualidade que só ela pode produzir. E aí sim você percebe que é uma proposta de valor única e que a concorrência não tem como copiar. O quarto erro é você não segmentar o seu público. Então, muita gente acha que o seu produto, na verdade, pode ser consumido por todo mundo. Só que quando você começa a se questionar com relação a algumas restrições, você percebe que não é bem por aí. Primeiro, em relação a dinheiro, né, ao poder aquisitivo.
Se você tem um produto que ele custa muito e ele não é um gênero de primeira necessidade, provavelmente você está cortando aí as classes mais baixas. Se você pressupõe que o seu produto é digital, então às vezes pessoas de muita idade podem não ser exatamente o seu público, ou podem ser, mas você vai ter que comunicar também com algum parente de menor idade. Enfim, segmentar bem o público e entender com quem você deve falar é extremamente importante, principalmente pensando que o seu budget vai ser limitado. E se você tem pouco dinheiro, então você precisa priorizar quais são as ações a serem feitas e também quais os públicos a serem atingidos. Quanto mais você segmenta, mais assertiva é a sua comunicação e é mais fácil você convencer aquele público de que o seu produto é feito para ela. Então, imagina, por exemplo, que você vai fazer um e-book falando sobre o seu produto ou as vantagens de se pensar no problema que o seu produto resolve. E esse produto até poderia ser vendido em diferentes segmentos, mas por algum motivo você escolhe o segmento imobiliário. Se o seu e-book fala como resolver tal problema no segmento imobiliário, obviamente os corretores de imóveis vão baixar e vão achar realmente que aquilo é pertinente para aquele segmento deles. Então, é importante a gente pensar que definir bem o público pode ajudar muito na estratégia de comunicação. O quinto erro está relacionado com a ideia de que devemos estar onipresentes em todas as redes sociais simultaneamente. Quando, na verdade, quando você já determina o seu público, você percebe que existe uma certa pertinência de estar num lugar e não no outro. Então, se você definiu, por exemplo, que o seu negócio é B2B, talvez seja muito mais interessante você atualizar e trabalhar o seu perfil no LinkedIn até do que no Facebook. Cada uma das redes sociais ela tem um perfil de público que é mais específico e certos segmentos tendem a ter mais sucesso em certas redes sociais. Então é importante e interessante você fazer um levantamento em cada rede e entender um pouco melhor onde você vai conseguir explorar o seu público, que é o público-alvo. Pensando em redes sociais, o Facebook, por exemplo, ele é muito interessante para você trabalhar bens de consumo, eventos, a parte de alimentação, entretenimento e lazer. Algumas áreas da saúde também acabam explorando melhor, mais por falta de atuação em outras redes. Mas, de forma geral, no Facebook você encontra todo mundo. Então, se você tem um negócio que está dentro desses segmentos que eu citei, é interessante que você tenha uma atuação importante lá dentro. Com relação ao LinkedIn, como eu comentei, ele já é uma rede mais elitizada, pessoas com boa formação tendem a estar lá, e vendas B2B são muito interessantes de serem feitas. Ali você consegue fazer uma segmentação, inclusive por cargo, por tipo de empresa, indústria. Então, se você vende para outras empresas, pode ser muito interessante. Com relação ao Instagram e até mesmo Pinterest, são redes sociais que exploram muito o lado visual. Então, negócios que têm como premissa explorar isso na sua comunicação podem usar e abusar desse tipo de rede social. A gente pode falar de alguns segmentos como moda, turismo, ou mesmo comidas gourmetizadas, ou vinhos, enfim, serviços que são um pouco mais elitizados, eles tendem a ter mais espaço nessas redes. Quando a gente fala de Snapchat, está muito relacionado com um público bem mais jovem, adolescente. Essa rede social ela se caracteriza por deletar as mensagens logo após que elas sejam lidas ou vistas, né? Porque no caso são vídeos. Então, o uso do Snapchat ele é interessante, principalmente se você tem um produto que quer atingir adolescentes, né? E no caso do Twitter, que eu acho que das grandes redes sociais, esse é um dos mais antigos e dos mais dinâmicos,
O perfil dele tem mudado, né? Hoje os principais usuários têm sido os mais jovens, também graduados, e as pessoas costumam usar muito como uma forma de se atualizarem em tempo real sobre acontecimentos, sobre eventos, ou até mesmo programas televisivos, ou seja, você usa isso como segunda tela, né? Como uma forma de você conversar com as pessoas sobre alguma coisa que está passando na televisão, por exemplo, um show como um Big Brother, ou qualquer outro evento grande, como Olimpíada. É o espaço ali que as pessoas encontraram para comentar sobre os grandes eventos. O mesmo raciocínio de redes sociais a gente pode aplicar para a escolha de portais, para a criação de posts e troca com outros blogs. Então, assim, o raciocínio de segmentação de público é super importante, principalmente porque ele vai nortear as escolhas de canais e de lugares em que a sua marca vai estar. Então, é legal a gente ter sempre em mente que fazer as suas ações planejadas tende a fazer também o seu orçamento render muito mais. O sexto erro é não monitorar a concorrência. Isso acaba sendo importante quando a gente pensa principalmente em diferenciação. Pode ser que uma feature ou alguma coisa que você apresente como principal diferencial ou como sendo algo único seu, já não seja mais. Então, quando você começa a olhar o que o concorrente está fazendo, fica mais fácil de você ter o controle em cima disso. Além do mais, é uma forma de você conseguir manter uma identidade visual e fazer com que as pessoas te reconheçam e te diferenciem, tanto em termos de tom de linguagem, elementos gráficos, cores, forma de falar. Então, se você tem isso como algo que é característico seu, fica mais difícil de ser confundido. Uma outra questão é em relação ao poder de fogo que o seu concorrente tem versus você com relação à comunicação. Então, se você fica de olho e monitorando quais são as ações que ele está fazendo, fica mais fácil no fim do ano fazer uma projeção de quanto que ele está investindo. Algumas ferramentas que você pode usar para fazer isso são desde você se inscrever na newsletter dele, olhar as redes sociais e até gerar um Google Alerta com palavras relacionadas a ele. Assim você vai ficando a par aos poucos de todas as ações que estão sendo feitas. E o sétimo e último erro seria você não reajustar o seu plano. O que acontece é que quando você faz um planejamento, a ideia é que as estratégias te ajudem a chegar no objetivo. Mas, como nem tudo são flores, quando você coloca as suas estratégias em prática, muitas vezes elas não saem como o esperado. Então é super importante também você manter os seus KPIs sendo monitorados. Dessa forma, você consegue entender o que está dentro do esperado e o que ficou fora. E aí você consegue ir fazendo ajustes também periódicos para ver se no final do período você realmente consegue atingir o seu objetivo. Eu espero que com esse vídeo vocês consigam ter uma noção melhor do que é fazer um plano de marketing mais direcionado, mensurável e principalmente mais eficiente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail, é camila@marketingcomresultado.com. E eu queria dizer que foi um prazer falar aqui com vocês. Há 10 anos eu trabalho na indústria de comunicação e marketing. Hoje eu tenho uma agência chamada Marketing com Resultado, que ela é especializada numa metodologia para trabalhos com marketing digital. Então, se você está querendo atrair novos clientes, está querendo testar novas ferramentas, entra no meu site, marketingcomresultado.com, ou escreve para mim e aí a gente bate um papo, beleza? Então tá, até mais, pessoal!